Qual é o risco de uma alteração do BRCA para os parentes de uma pessoa que tem essa mutação? Então vamos entender câncer e mutações, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Primeira coisa que a gente gosta de... que tem alguns conceitos que a gente tem que entender é sobre câncer e doença genética, né? O câncer sempre é uma doença genética, é uma doença que vem dos nossos genes, tá? Então, dando um passo atrás, os genes são o que dá... são um livro de instrução, né? O genoma é um livro de instruções que dá as instruções para a fabricação do nosso corpo, tá? E o gene é cada uma dessas instruções. Então, se a gente imaginar essa analogia de um livro, o genoma, o DNA completo, né? O DNA é a fita, né? Ele é o compilado, todas as instruções. E cada página do livro seria um gene, tá? Então, o gene dá uma instrução para fazer uma coisa especificamente. A maior parte dos cânceres acontece porque vai havendo lesões nesse DNA ao longo do tempo, né? A gente respira oxigênio, está exposto a diversos agentes agressores, a respiração celular da gente também causa lesões no DNA, cigarro, enfim, tem uma série de coisas que podem lesionar o nosso DNA e ao longo da nossa vida isso pode ir se acumulando e fazer com que aqueles danos comecem, aqueles erros na instrução, nos genes, façam essa célula normal ter um comportamento anormal e se transformar num câncer. Isso 18, 19 pessoas em cada 20 que tem câncer tem um câncer porque adquire ao longo da vida. Uma ou duas pessoas em cada 20, então estamos falando de 5 a 10% das pessoas, elas já nascem com uma informação alterada, um erro nessa informação. Então a gente chama de mutação. E quando ela acontece em páginas específicas desse livro, em alguns genes que a gente sabe bem, que são em geral genes que controlam a replicação da célula, ou genes que dão informações para corrigir os erros do DNA, essa pessoa tem mais predisposição a desenvolver câncer. E isso é o caso do BRCA. O BRCA é um gene, tá? Ele é uma informação que serve para fabricar uma proteína que tem a função na sua célula de corrigir os erros do DNA. Então, quando a gente é agredido por agentes externos, a gente tem maneiras de também corrigir esses erros. Né? Pega a radiação do sol, vai lá nas máquinas celulares e corrige aqueles erros. Né? Enfim, respiração celular, várias coisas que são corrigidas ao longo da vida. Quem tem a mutação do BRCA, ele tem mais dificuldades de corrigir esses erros do DNA, porque essa máquina, esse aparato para corrigir os erros está equivocado. Ela já nasceu com um erro naquilo. E aquelas pessoas têm mais predisposição a desenvolver alguns tipos de câncer. Tá? Então, em geral, acontece, obviamente, em idades mais jovens, porque você não vai adquirindo ao longo da vida, você já nasceu com aquilo. Então, o tempo da mutação fazer efeito, né, da falta de efeito do gene em gerar câncer, já começa a contar desde que você nasce. Tá? Então, essa mutação do BRCA ela é principalmente relacionada com o desenvolvimento de câncer de mama e ovário. Tá? Então, é aquela história que a gente conhece bem da Angelina Jolie, né? Que ela fez cirurgias preventivas, né? Redutoras de risco. Tirou as duas mamas antes de desenvolver câncer, porque na família dela tiveram várias pessoas que tiveram câncer de mama e de ovário, e ela fez o teste genético e viu que tinha aquele gene. E aquele gene confere uma chance de 80% de câncer de mama, a mutação do gene, né? 80% de chance de câncer de mama ao longo da vida e ovário em torno de 40% a 60%. Então, depende obviamente um pouco da mutação, mas é mais ou menos isso. Então, é uma coisa meio radical, mas imagina que você tem 80% de chance de desenvolver uma doença grave como um câncer na vida, sabendo disso. Então, a pessoa optou por fazer uma cirurgia preventiva, tá? Não são todos os genes que a gente vai recomendar isso, a gente conhece bem os genes que dão mais predisposição ou menos predisposição. Mas, digamos, sabendo que essa pessoa tem o gene, esse gene não pertence simplesmente a ela, né? Esse gene veio do pai ou da mãe dela e aquele gene está na família. Então, vários outros familiares dela podem ter essa mutação genética também, tendo desenvolvido ou não câncer, né? Ainda, ou não sabe, talvez não se desenvolva, mas é interessante saber se a gente tem esse gene ou não, até para poder tomar medidas preventivas caso ele esteja lá. Então, o que a gente faz quando a gente identifica esse gene numa pessoa? A gente vai fazer o rastreamento, né? Identificou numa pessoa, o próximo passo é procurar o pai e a mãe, se o pai e a mãe forem vivos, né? Identificou lá, faz o teste nos dois. Às vezes a história familiar já diz, a história do meu pai não tem nada, na mãe tem 5 pessoas com câncer de mama. Você já sabe bem que deve ter vindo pela mãe, né? Ou ao contrário, né? Na minha mãe não tem nada, mas o meu pai tem uma irmã que teve câncer de mama e a minha avó, a mãe dele, teve câncer de ovário. Então a gente vai procurando, tá? Esse tipo de gene em várias pessoas da família e vai fazendo de maneira, obviamente, escalonada, né? Não é todo mundo da família inteira, não. Vamos procurar primeiro, pai e mãe. É mãe, então família da mãe. E você vai olhando assim, tá? Então, se a gente identifica em mulheres, a chance
na vida é essa, né? 80% de chance de desenvolver câncer de mama. E o BRCA1 que a gente está falando, né? O BRCA2 chega um pouquinho menos, mas é quase isso. E ovário também, tá? Em torno de 60%, tá? 40%, 60%. E para homens não tem tanto impacto assim. Alguns tipos de mutação podem aumentar um pouco a chance de desenvolvimento de câncer de próstata. Tem uns relatos de câncer de pâncreas, mas não é uma coisa assim, com certeza você vai ter 80%. Ele aumenta um pouquinho a chance, tá? Então não é pra gente... homens têm que saber, obviamente, porque é interessante que um homem faça um rastreamento para câncer de próstata, por exemplo, tá? Mas é só os exames, não precisa tirar a próstata profilaticamente, né? E os homens eventualmente vão ter filhas, e aí é importante saber se essas filhas desses homens vão carregar esse gene sim ou não. Tá? Então, essa é uma informação que é bastante importante ter. Tá? E para as mulheres tem essa implicação de possivelmente a gente fazer uma cirurgia preventiva. Tá? Não é uma obrigação, é uma coisa que a gente tem que conversar com todas as pessoas e ter essa informação importante para a gente poder pensar o que é melhor para a gente. Tudo, obviamente, conversado com o seu médico. Tá? Essas coisas são todas conversadas com o seu médico especificamente.